Um português, um croata e um suíço entram à conversa no tribunal. Quem é que é o acusado? Parece que é Deus. Olha, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um café com leite, por favor. Olá, bem-vindos a todos a mais um Café com Leite. Estamos muito contentes de os ter convosco. Eu queria dar as boas-vindas aqui ao meu caro amigo e novo pastor Joca. A Joca Church mudou-se de país. Está a expandir. Olá, Joca. Não é? Diz? A Joca Church está a expandir. Está a expandir. A Church continua a expansão, sim, exatamente. Está tudo bem contigo? Está tudo bem. E também com o Samuel, pastor suíço na Suíça. Olá. Olá. Estou a ver que continua a perseguição. Sempre. Um dia vamos começar e voltar assim com aquela baguetezinha Mas tu és adventista, já estás habituado à perseguição? Ah, claro. Sim. Atenção que a única vez que eu fui à tua casa foi raclette, por isso comprova. Raclette não é exatamente suíço. Há uma disputa entre dois países. Uma grande disputa. Quem é que inventou? Pronto. Então a minha não é muito, nem é muito francesa, nem é muito suíça. Bem-vindos a mais um episódio. Estamos muito contentes que vocês estejam connosco. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Agora estamos um bocadinho mais modernos, por isso aproveitem a onda. Ao final de 3 anos. O nosso handle é Café com Leite, por isso sigam-nos, partilhem, deixem mensagens, tudo essas coisas que nós gostamos muito. E sem mais tardar, nós vamos então passar à nossa rúbrica Pingos de Leite. Joca, que pingo de leite é que tens para nós? Tenho um pingo de leite de uma igreja que eu e a minha mulher visitamos recentemente, na qual ela está envolvida agora também de forma voluntária, que é a igreja de Dunstable, em Inglaterra. Dunstable é uma todas as igrejas na Inglaterra têm nomes que são difíceis de pronunciar, meu. Welwyn Garden City é capaz de ser uma das piores, acho eu. Sobretudo quando vês de forma escrita e aquilo que se pronuncia. Mas Dunstable é uma cidadezinha muito perto de Luton, para quem eventualmente já tenha voado para o aeroporto de Londres-Luton, portanto muito perto do aeroporto de Londres-Luton. E o que acontece é que este é um projeto, é uma implantação de igreja. Já está há muitos anos a funcionar ali na cidade. Tem um historial um bocadinho complicado depois da Covid, porque antes da Covid eles tinham cerca de 50 pessoas que estavam a frequentar e quase todas desapareceram porque se mudaram, foram para outros sítios da Inglaterra ou para outros países, e então tiveram que, no fundo, começar do zero, ou com uma equipa bastante limitada. Mas é uma plantação de igreja que para mim é bastante interessante, e não digo isto porque a minha mulher esteja envolvida lá, mas sobretudo porque é um projeto que está a conseguir alcançar uma população nativa, branca, inglesa em Inglaterra. E para quem tem alguma noção em relação à realidade da igreja em Inglaterra, isto é extremamente raro, não é? E portanto, o que é que acontece nesta igreja? Alguma coisa estão a fazer de bem, não é? Exatamente, estão a fazer alguma coisa de bem. Eles têm um sábado que chamam o sábado de adoração, e têm o outro sábado que chamam de comunidade. Portanto, vão intercalando. Intercalam os dois. E no sábado de igreja eles têm um programa mais tradicional, portanto com escola sabatina, têm sempre um programa para as crianças e depois um sermão. No sábado de comunidade é literalmente focado nas atividades, em atividades quer seja dentro do edifício, quer seja quando o tempo está melhor fora, por aquilo que, apesar de nós ainda não termos experimentado isso. Mas têm, por exemplo, têm quizzes, têm jogos, têm espaços para as pessoas fazerem trabalhos manuais, fazerem as pulseirinhas se quiserem, não sei o quê. E há qualquer coisa que realmente está a chamar a comunidade. Portanto, por aquilo que eles nos contaram, a maior parte das pessoas que têm vindo vinha só aos sábados da comunidade e começaram a aparecer também nos outros sábados, ok? E como é lógico, depois, como é também a panagem em Inglaterra, na maior parte das nossas igrejas, há um almoço
não é convívio no sentido de cada um prepara qualquer Ok. coisa, mas neste caso é dado, ok? E tudo isso em conjunto acaba por chamar. E portanto, fico aqui também algumas ideias que eu gostava de partilhar, eventualmente para pessoas que estejam em contextos semelhantes ou que tenham ideias, sintam a necessidade de fazer algo que gostassem de impactar também um bocadinho mais a sociedade à volta, daquilo que me parece uma boa prática nesta implantação de igreja em Inglaterra. Portanto, se quiserem saber mais, mandem mensagens, nós Tem podemos Instagram? responder. Não tem Instagram? Para já. Vamos ver o que é que vai acontecer. A liderança da igreja não é propriamente de uma geração mais nova, portanto não há essa questão. Mais dada a essas coisas. Mas vamos ver com o futuro. No futuro a gente não sabe o que é que vai acontecer. Muito bem, obrigado, Joca. O que é que tu achas, Samuel? Eu acho que lembro-me de uma vez tu dizeres que uma das melhores ferramentas de evangelização é comida. Não sei se Eu confirmas isso. Acredito nisso plenamente. Na minha igreja nós fizemos este sábado pela primeira vez um brunch e foi o sábado em que tivemos mais pessoas presentes. Comida grátis é sempre... Esquece. Não, se a nível mundial... Já estás a degustar. Não. É uma frustração que eu tenho, que é se a nível mundial e a nível administrativo as conferências, as uniões compreendessem que se calhar às vezes o melhor investimento é mesmo que só comprar comida, as nossas igrejas iam ter muito mais pessoas a querer vir dentro. E pensem apenas a uma coisa, sobretudo Portugal é um país em que as pessoas por natureza têm dotes culinários E que gostam de comer. Sim, cozinha-se bem, come-se bem, não há nada mais espiritual na Bíblia do que as refeições, não é por acaso que é justamente à volta de uma refeição que Jesus vai criar a nova aliança, não é? E a Santa Ceia é uma refeição em si. Jesus multiplica pão e peixe, na Nova Jerusalém nós vamos ter a mesa de Abraão, ou seja, esta noção de que comer é uma atividade menor não podia ser mais antibíblico e eu acho que é uma coisa verdadeiramente importante. Outra coisa que eu gostava de dizer é que eu fico sempre contente quando ouço iniciativas de implantação de igreja. Está a saber porquê, não é? Eu acredito que também não estou a ver a ligação. Pois é. Há um pastor suíço qualquer que tem uma... Se calhar as pessoas em casa é que não estão a ver. E é por isso que nós aqui sabemos, mas para as pessoas que estão em casa que não sabem, eu estou numa implantação de igreja, estou à frente de uma implantação de igreja aqui na Suíça e eu acho que é um comboio que está a chegar tarde, a Igreja Adventista, e que tenho pena de não ver em Portugal projetos mais relacionados com isso. Mas abriu-se uma igreja agora. Não, nós confundimos implantação de igreja com abertura de igreja, transferência de membros para a abertura de nova igreja. Não são coisas exatamente iguais. Uma implantação de igreja pode vir de uma transferência de membros para criar uma equipa para fazer uma implantação de igreja, mas quando eu falo de implantação de igreja eu falo daquilo que em inglês a gente chama as fresh expressions, ou seja, as expressões frescas daquilo que é a igreja, as expressões novas daquilo que é a igreja, ou do que pode ser a igreja, ou do que pode ser a igreja, e claramente isso é um caso típico de uma ideia diferente de igreja que está a ter os seus frutos, e acho que temos que tentar coisas novas. Queres partilhar connosco o handle do Instagram do teu projeto? Sim, para os nossos ouvintes. Não, Café com Leite. Não, é awake, como em inglês, .Lausanne. Pode ser que crie algumas sementes. Eu por acaso acho interessante, sem qualquer ligação com o outro franchise no Brasil. Não tem absolutamente nada a ver. Eu por acaso acho interessante nesse projeto uma ideia que eu até já tenho brincado com ela um bocadinho, para já de forma teórica, mas talvez de uma forma mais prática, que é tipo, a adoração não precisa de ser cantar, abrir a Bíblia. Acho que essa noção de serviço como ato de adoração acho muito interessante. E que se calhar pode ser uma pista de reflexão para outras pessoas, não é? Tipo, para outras pessoas, para outras igrejas. Porque é que nós, quando estamos a ajudar os outros ou a trazer qualquer coisa de positivo à vida do outro, porque é que nós não consideramos isso um ato de adoração? Que acho que é uma ideia muito bíblica, e acho que é uma ideia que o próprio Jesus fazia. Jesus curava as pessoas no dia de sábado, Jesus alimentava pessoas, não sei se exatamente no dia de sábado, talvez o milagre da comida não tenha sido no sábado. Não foi no sábado, não.
mas se não era uma parte extremamente interessante, porque ajudar e depois ainda por cima dar a comida colava muito bem com o vosso projeto. Mas lá está, mas de fazer algo em prol de alguém, acho que é um ato de adoração tão válido como abrir a Bíblia e como orar. Obrigado pelo teu pingo de leite. E Samuel, acho que tu tens um esquema para nós. Espero que não seja um esquema de criptomoedas. Quero-te dizer já que eu não tenho dinheiro para essas coisas. Não, pá, eu sou conhecido. Não tens dinheiro porque não investiste em criptomoedas. Se calhar. Eu não entro nessas coisas de criptomoedas, não posso dizer a mesma coisa que há por outras pessoas, mas para vos dizer que o meu pingo de leite tem a ver com um esquema de batismos no Brasil. Saiu recentemente, acho que foi na Celota, não é? Sim. E depois foi Spectrum traduzido também. para Spectrum. Sim, Sim. exatamente. Okay? E eu li na Spectrum. Para os nossos ouvintes do Brasil, nós vamos apanhando algumas coisinhas do outro lado do oceano. Infelizmente esta não é muito boa, não é? Não, infelizmente esta não. Infelizmente não é boa. Então é uma história que daria para a gente fazermos todo um café com leite sobre isso. Eu vou tentar resumir aqui em algumas palavras, por isso não vai ficar muito perfeito o que eu vou dizer. Aparentemente, ou como se deve dizer nestes casos, alegadamente, alegadamente existiam na Associação do São Paulo um esquema que fazia com que pessoas fossem batizadas várias vezes. A troco de dinheiro, a troco de cabazes, que às vezes nem sequer chegavam. Pessoas que foram batizadas 10 vezes, crianças de até 4 anos, se não estou em erro, foram batizadas várias vezes para fazer especulação de números, não é? Mostrar que haviam muitos batismos. É preciso dizer que para nós europeus isto se calhar é uma realidade que é difícil de compreender, se calhar para os nossos amigos sul-americanos é uma coisa mais fácil, mas aparentemente no Brasil, se tu não chegares às metas de batismos que te são dadas, outro pormenor, existem determinados terrenos que dão metas de batismos, por exemplo a Croácia, o Joca acho que chegou-nos a dizer que existia uma meta, mas não teria grande influência sobre o que teria a acontecer na tua vida, não é? Mas ao que parece, em determinados contextos do Brasil, se tu não chegas a determinadas metas, és visto como um pastor de segunda e podes ir para distritos piores, ou então seres despromovido a capelão. Eu achei isso super engraçado, porque aqui na Suíça tornar-se capelão é mais visto como ser promovido, lá é mais visto como uma despromoção para o trabalho de pastor. Vocês veem que mesmo a linguagem que eu estou aqui a utilizar demonstra que há um bocado uma perda daquilo que é serviço, trabalho para Deus para determinadas pessoas visivelmente. E bom, isto caiu com um estrondo, não é? Houve as pessoas que foram os whistleblowers, neste caso foram despedidas, é aquilo que nós podemos chamar em português obreiros bíblicos, que no Brasil estavam engajados de uma forma bastante profunda. Estas pessoas foram retiradas e os pastores acusados foram mudados de distrito, ou tiveram reformas antecipadas e ficou assim tudo um bocado em águas de bacalhau, como a gente diz em português. Tentar abafar, não é? Sim. Porquê é que eu trago isto para aqui? Bom, acho que é evidente, não é? Porque isto parece um escândalo, não é? Parece um grande escândalo, e acho que é importante também às vezes falar daquilo que não está a funcionar bem. Normalmente quando falamos do Brasil sempre como um exemplo, e é verdade que existem muitas coisas boas no Brasil. A Igreja Adventista é um colosso no Brasil, com sistemas de universidades, hospitais, não só isso, sei lá, vocês vão ver qualquer coisa de ponta que exista na Igreja Adventista é no Brasil que está a funcionar, é no Brasil que está a ser feito, e muitas vezes o sucesso acaba também por trazer este tipo de coisas. Por isso era o pingo de leite que eu trago sem grandes comentários. Se cá deixo-vos comentar isso, porque eu já falei demasiado. Obrigado Samuel. Joca, havia este tipo de esquemas na Croácia? Não, porque lá está, apesar de nos ter sido dito, ok, há mais ou menos esta necessidade, ok, não era propriamente não era mandatório, não era obrigatório, perdão. Não era obrigatório, não era algo que nós tivéssemos que cumprir. Sim. Peço desculpa, eu tenho só que juntar mais uma coisinha e que tinha pensado, mas depois acabei por não dizer, e peço desculpa, corta assim um bocado a meio. Não sei se vocês já repararam, mas muitas vezes os brasileiros que vêm para a Europa trazem uma teologia do Brasil que é: eu pequei demasiado, estive longe da igreja, não frequentei durante um tempo, preciso de rebatismo. Isto é uma coisa comum. E eu, ao ler este artigo, eu percebi
Porque é que isto existe? Porque existe uma pressão para existir batismos. E embora o rebatismo não seja bíblico, pelo menos da forma como nós o praticamos, a pessoa que estava longe e que agora volta, rebatiza-se, daí essa teoria ter sido introduzida dentro do adventismo brasileiro e fazer muitas pessoas sentirem-se cativas desses batismos e exportarem mesmo essa ideia aqui para a Europa. Ok, obrigado. Não, lá está, como nós na Croácia não tínhamos que cumprir, não havia propriamente oficialmente uma cota que tivéssemos que cumprir. Era algo mais era tipo um objetivo, vamos dizer, portanto era um objetivo, era algo para o qual nós trabalhávamos de alguma forma todos os anos. Se não cumpríssemos, ninguém nos ia bater. Se cumpríssemos, melhor. Portanto, não posso dizer que tenha necessariamente vivido essa realidade. Agora, para mim, esta reportagem é extremamente devastadora. Há uma passagem especificamente em que há uma das pessoas que estava envolvida neste esquema, não como pastor, mas como obreiro, não é? Não, como a pessoa que se tinha batizado. Sim. Portanto, alguém que eu creio que no caso dele ele fez 3 batismos. Sim. Que nem sequer tinha conexão nenhuma com a igreja. Nem tinha conexão nenhuma com a igreja. E quando lhe perguntaram, portanto, quando os repórteres da Zlota perguntam se ele gostaria de ter, ele disse, depois de ver como é que funciona, não quero ter. E portanto fica uma imagem mesmo para fora da nossa igreja, que é uma imagem extremamente negativa, que cria anticorpos. Não sei que adjetivos usar negativos em relação a esta história. Para mim é um apelo a que nós temos não ter este tipo de mentalidade, não colocar pressão para alcançar batismos e tentar abordar a questão de outra forma. Obrigado. Eu acho interessante que, e pronto, eu tento fazer o esforço de não chegar a ler a notícia do ponto de vista europeu e contextualizar dessa forma, porque lá está, estamos a falar de culturas diferentes, estamos a falar de histórias diferentes, mas acho que claramente há um problema a partir do momento em que a administração decide, temos que despedir pessoas, temos que mandar pastores para outros sítios. Claramente a própria administração viu que era problemático, não é? E eu acho que uma das coisas interessantes que nós se calhar podemos retirar disto é que aqui na Europa nós estamos relativamente protegidos desse tipo de problemas por uma razão muito simples, que até nem era uma razão muito feliz, não é? Que é o simples facto de que a igreja aqui adventista é muito mais fraca do que é no Brasil, como tu tinhas mencionado, não é? Tipo, o sucesso leva a que haja estas circunstâncias, mas não só nesse aspecto, mas por exemplo o simples facto de que nós temos poucos europeus que queiram ser pastores, as administrações e os campos têm poucos candidatos pastores para poder escolher. Isso também leva a que esse critério de batismos não seja aplicado, não é? Porque, por exemplo, no caso da Croácia, quem não atingir este objetivo vai embora. Quem é que eles vão meter depois? Sim. Então isso obrigatoriamente leva a que a abordagem não só administrativa, mas também das igrejas em si seja diferente por causa disso. Deixa-me só dizer, quando estava na Inglaterra, numa das entrevistas que fomos, quando terminámos, fomos para um restaurante e a pessoa que foi entrevistada a seguir a mim veio também para o restaurante e acabamos por comer juntos. Neste caso era um pastor que trabalhou como pastor na Jamaica, creio, e que se mudou recentemente para a Inglaterra e portanto estava à procura de emprego, e falamos precisamente acerca das diferenças de trabalho e mencionamos o facto de que na Croácia nós conseguimos batizar tipo 2 ou 3 pessoas por ano, e ele disse, na Jamaica isso era razão para despedimento. Pois, claro. Portanto, lá está, mais uma vez. Claro que depois certos campos vão lidar isso de forma diferente, não é? E eu depois se calhar vou dizer isto com muito cuidado e espero que os nossos ouvintes brasileiros não levem a mal, mas isto é uma coisa muito pessoal, e peço que percebam isso, não é? Mas por exemplo, se eu estivesse no Brasil, muito provavelmente eu não seria pastor no Brasil,
por causa dessa questão, da pressão que é colocada sobre os pastores, e depois também desse aspecto que nós mencionámos, não é? Porque quando há sucesso, imediatamente há um bocado de politicagem a mais, mas muito provavelmente não seria pastor por causa disso. Com todos os defeitos e com todas as falhas que nós temos aqui na Europa, ainda assim é o sítio onde eu me vejo mais facilmente como pastor, e sou pastor, não é? Mas tipo, é o campo em que eu me sinto mais à vontade também por causa dessas questões. Mais uma vez, como tu disseste, o Adventismo no Brasil é um colosso. Muito das melhores coisas que nós fazemos como igreja vem do Brasil, por isso não é de todo a tentar retirar o mérito onde ele é devido, mas pessoalmente eu acho que seria muito difícil para mim de conseguir ser pastor no Brasil por causa disso. Obrigado. Eu, para o meu pingo de leite, eu queria partilhar convosco sobre a pertinência que ainda existe da mensagem cristã. Eu tive há pouco tempo um estudo bíblico com uma jovem suíça que não tem qualquer background religioso, qualquer que ele seja, cresceu num meio ateu, agnóstico. Depois é um bocado difícil de definir, porque entre os ateus militantes e aqueles que são simplesmente ateus porque a questão da religião nem sequer é suficientemente importante para sequer se posicionar, às vezes é um bocado ténue. E durante o estudo bíblico com ela, eu comecei a falar acerca da graça, o amor que Deus tinha por ela, aquilo que Deus estava disposto a fazer por ela e tudo mais, e ela simplesmente começa a chorar. E a única coisa que ela me diz: eu não consigo compreender isso porque eu sempre tive que merecer o amor dos outros. E mais uma vez mostra, não é? Tipo, nós, apesar de nós aparentemente nós vivermos em sociedades, sobretudo aqui na Europa, que são mais alérgicas a tudo o que é religião, a tudo o que é fala do cristianismo, até mais alérgicos com o cristianismo do que se calhar com outras religiões como o hinduísmo, ou com o budismo, ou tudo o que seja filosofias orientais e tudo mais, ainda conseguimos ver a pertinência da mensagem do cristianismo e a forma como é capaz de transformar pessoas. Quando eu estava em contacto com aquela jovem, eu não tinha dúvida nenhuma que Deus estava a tocar o coração dela e que estava a ser uma mudança positiva para melhor. E para mim foi importante, porque de vez em quando é importante nós, como pastores, às vezes habituados se calhar até por causa do teu pingo de leite também, não é? Tipo, às vezes podemos ser um bocadinho mais, uma visão mais fria do cristianismo e da igreja, mas a Bíblia ainda tem a capacidade de tocar as pessoas e transformar pessoas, e para mim isso é motivo mais que suficiente para continuar nesta luta. Não sei, Joca, se tu querias acrescentar alguma coisa ou... Deixa-me só virar um bocadinho talvez o prato, diapasão, assim. ok. Não, dizer que também a forma, as nossas próprias experiências acabam por influenciar a nossa capacidade de compreender conceitos teológicos ou não, não é? Portanto, Sim. no caso dela, claramente, por causa das experiências da vida dela, ela tinha essa dificuldade. Nós tivemos um caso também na Croácia de uma senhora idosa que era exatamente a mesma coisa. Portanto, ela tinha não era cristã, tinha começado a frequentar a igreja adventista por causa de amigos e não sei o que mais. Isto na Austrália. Entretanto, mudou-se de novo para a Croácia, que era o seu país natal, e começou a estudar a Bíblia com a Doroteia. E quando chegaram à questão da graça, bloquearam, porque ela não conseguia compreender esse conceito de receber alguma coisa de graça, lá está. Claro. E do amor de Deus ser dessa forma, porque ela, na vida dela, não é essa a forma como ela vive, não é essa a experiência que ela tem. O que aconteceu nesse caso foi que ela acabou por desaparecer durante alguns meses, voltou à Austrália, e quando voltou para a Croácia tinha sido batizada. Ok. Mas lá está, a forma como as nossas experiências de vida acabam por influenciar a forma como nós entendemos a teologia, e a nossa capacidade de aceitar ou não aceitar determinados pontos teológicos e não só. Se bem que no caso dela, ela acabou por aceitar também, não é?
batizou-se, não é? Por isso... Pois, não tenho a certeza se aceitou ou se arranjou uma forma de contornar a questão. Mas eu acho que às vezes, mesmo em temas que sejam muito difíceis para nós, não é? Tipo, eu acho que às vezes nós somos também um bocadinho picuinhas demais. Que é, ok, eu já sou cristão há 50 anos, tens que aceitar as coisas como eu aceito agora, porque senão não mereces. Eu sei que não é isso que tu estás a dizer, estás a ver? Mas acho que às vezes nós somos um bocadinho snobos na maneira como nós acompanhamos pessoas que às vezes não têm background nenhum e pronto, nós, claro, explicamos as coisas, achamos que explicamos claro, que é óbvio que é assim, e às vezes não compreendemos que realmente há coisas que são muito difíceis para certas pessoas, não só aceitar intelectualmente, mas depois assimilar e vivê-lo de forma concreta. O simples facto de que essa pessoa ouviu, pensou e acabou por se batizar, em certa medida, ok, mesmo que eu ainda não perceba tudo ou que ainda não consiga viver isso plenamente, isso fala-me, estás a ver? Tipo, isso diz-me qualquer coisa. Se for isso que aconteceu, claro que aqui estamos a especular um bocadinho, eu não é? desconfio que aquilo que aconteceu foi, na Austrália há muitas igrejas croatas que têm uma teologia mais conservadora, mais antiga, que não se foca tanto na graça, mas na questão da lei, da justiça, da retribuição, e aquilo que eu suspeito é que ela tenha encontrado alguém que explicou o tema de outra perspectiva, muito mais focada na questão da justiça, e que eventualmente foi essa a forma como ela superou a questão, mas é a minha conjetura, não é? Portanto, mas lá está, alegadamente. Mas mesmo que seja assim, em certa medida é uma porta que está entreaberta, não é? E lá está, nós às vezes não estamos preparados para aceitar certas coisas por causa daquilo que mencionaste. Samuel. Samuel, se Joca for um título do pastor da igreja da Joca Church, sim. Joca Samuel. O primeiro Joca da igreja, segundo Joca, terceiro Joca, em vez de primeiro ancião. Não, olha, acho que terminamos aqui os pingos de leite com uma nota positiva, de algo bastante bonito. Obrigado pela tua partilha. Eu pessoalmente concordo com a pessoa com quem estás a dar estudo bíblico. O amor neste mundo não é incondicional, é sempre condicional. A prova é que se existisse amor incondicional, não existiriam mães que abandonassem os seus filhos, e existem. Ou seja, é normalmente a representação do amor mais puro, mais forte que existe, o amor de uma mãe por um filho, e isso existe neste mundo. E acho que podem passar séculos, podem mudar gerações, podem mudar mentalidades, o ser humano vai continuar a sentir-se tocado por uma coisa que não existe neste mundo. Alguém que propõe um amor que é incondicional. Ela não é que diz que o verdadeiro amor não é sentimento, é princípio, e eu acho que Deus é que vive isso. Deus é que vive o amor como um princípio, uma coisa que é imutável para Ele. Ele ama, ponto. Podes fazer o que quiseres. É a sua natureza. Sim. No outro dia na Wake havia alguém que me perguntava, mas então, tipo o Baldwin Point, Deus amava o Hitler? E eu disse, da mesma forma que Ele te ama a ti. Mas isso não é justo. Tipo, e é interessante a honestidade da pessoa, e isso não é justo, claro, porque nós estamos habituados a um amor que é justamente condicional. Tipo, nós somos muito amigos, mas tu começas a temos que ganhar o amor dos outros. Exatamente. Chega uma altura que eu digo, não, mas o Roberto está a ser tão mal comigo, ele que vai para a vida dele, que eu vou para a minha. Deus não tem isso, e é absolutamente fascinante. E lá está, e como tu estavas a dizer, é uma mensagem na Suíça que ainda faz sentido, não é? Tipo, claro. Eu acho que faz sentido, ultrapassa culturas, ultrapassa épocas, porque o mesmo desafio que estas pessoas estão a encontrar era o mesmo desafio que Paulo tinha a explicar a pagãos, pagãos, sim, não, vocês não têm que pagar o amor de Deus, vocês não têm, vocês têm simplesmente que aceitá-lo. Obrigado por os vossos pingos de leite e por esta partilha. Vamos passar para o grão, com um tema que é talvez bombástico. O genocídio em Apocalipse, e vai ser o Samuel que nos vai apresentar este tema. Num dos últimos episódios, eu choquei a nossa audiência ao dizer algo do género: se alguém fica chocado com um Deus que extermina povos no Antigo Testamento, spoiler alert, ele vai exterminar muita gente no juízo final. Isto é mesmo frase a Samuel Cunha. Peço desculpa. Não é uma retratação, mas concordo com os ouvintes que uma frase assim precisa melhor enquadramento, melhor explicação, uma linguagem com mais tato. Vamos então colocar na lente
um pouco a escatologia adventista. Tradicionalmente a Igreja Adventista descreve o tempo do fim tendo início em 1844, data da última profecia cronológica da Bíblia, e depois temos vários eventos, não vamos estar aqui a dizer tudo, não é? Embora que as pessoas adoram as pragas, mas vamos falar do fecho da Porta da Graça, depois temos a vinda de Jesus, primeira ressurreição, milénio, ok? E depois quando há a descida de Nova Jerusalém, que entra em questão o nosso tema, não é? Os salvos encontram-se nesta maravilhosa cidade flutuante e os perdidos passam pela segunda ressurreição, na qual, ao encontrarem-se com Satanás e os seus anjos, são decididos a tomar posse da cidade santa. O livro do Apocalipse descreve esta situação nestes termos. Vou ler do Apocalipse 20, versículos 7 e 9. Passados 1000 anos, Satanás será solto da prisão, sairá para enganar as nações dos 4 cantos do mundo, para enganar Gog e Magog e reunir toda a gente para a batalha. São tão numerosos como a areia do mar. Subiram a planície e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas Deus enviou fogo do céu que os devorou. Na versão Bíblia para Todos é dito explicitamente Deus enviou. Contudo, o sujeito da ação é inexistente no grego. Daí, por exemplo, a Revista e Corrigida traduzir simplesmente por mas desceu fogo do céu e os devorou. Mas então, se o sujeito de Deus não está no texto, porque carga d'água é que o tradutor meteu ali Deus. Não tenho aqui a pretensão de saber mais do que os tradutores, mas existem efetivamente razões boas para traduzir desta forma. Porque as ações são muitas vezes associadas a personagens. E no caso de descer fogo do céu, todas as referências bíblicas vão no sentido de dizer que é Deus que faz descer fogo do céu. Não é por acaso que em Apocalipse 13:13, a besta, tentando-se fazer passar por Deus, vai fazer o quê? Descer fogo do céu. Esta ação é vista normalmente sempre como divina, uma forma de Deus executar um juízo, ou a.k.a. exterminar, seja para mostrar também a aprovação. Porque, reparem, existem também vários casos em que Deus mostrou a sua aprovação fazendo descer fogo do céu. Temos o caso do sacrifício no Monte Carmelo, não é? Do sacrifício de esta ordalia entre Elias e os profetas de Baal. Temos também a questão de a consagração do Templo de Salomão, Pentecostes e outros. Contudo, também há tradutores que propuseram as traduções que nós vemos na Revista e Corrigida, em que não sabemos quem é o autor desta destruição. E isso é bastante interessante porque deixa espaço para uma interpretação diferente, em que Deus não é o incitador disso, mas que de uma certa forma a destruição pode surgir como uma consequência das ações de Satanás e dos seus colaboradores, algo que eles próprios criaram. Qual é a melhor interpretação? Não sei se vamos conseguir responder a esta pergunta, mas vamos tentar refletir sobre o tema. Vamos começar de mansinho, por isso peço aos meus queridos para não começarem logo a dar a resposta final, como vocês têm o hábito. Não sei o que é que estás a falar. Pois. Não me diz nada essa... Logo tu. Não, a sério. Vamos primeiro tentar refletir sobre uma coisa que vai nos ajudar a construir um alicerce para depois a resposta que vamos dar mais à frente. A primeira pergunta que eu tinha para nós respondermos é o tema do fogo divino na Bíblia. A vocês faz-vos lembrar que história na Bíblia, que conceito e porque é que vos faz lembrar isso? Ou seja, é uma questão puramente pessoal, não tem necessidade de dizer todos os textos que existem sobre o assunto, mas digam qual é aquele que vos vem logo à mente, porque é que gostam dele e qual é a vossa interpretação desse mesmo texto. E se calhar daria a palavra ao Roberto. Pode ser. Eu acho que se calhar o texto que me vem mais facilmente à mente com essa noção de fogo do céu, se calhar é a história de Elias. Acho que de forma não surpreendente, não é? Mas é se calhar uma das histórias que é mais falada, e mesmo em pregações e tudo mais, é se calhar das que é mais apresentada no texto nas nossas igrejas. Acho que seria essa, e como tu mencionaste, no livro do Apocalipse nós temos outra referência que faz a esse mesmo episódio, em Apocalipse 13, quando nós temos essa segunda besta que tenta enganar as nações e os povos. E claramente, se nós pegarmos nesse texto de Elias, é claramente uma demonstração do poder de Deus, porque é usado como diferenciador entre Deus e Baal, o Deus de Israel e o Deus de Baal. Se calhar seria esse. Ok. Como é que tu interpretas para ti? Porque é que Deus envia este fogo? Porque fogo? Em Apocalipse já? Não, no texto de Elias.
É isso, é um diferenciador para demonstrar a diferença entre Deus e os outros deuses que são falsos. Se bem que mesmo na história de Elias é muito interessante que Elias queria que aquela situação fosse um elemento chave na reforma do povo de Israel, e é um fracasso completo, ou pelo menos parcial, porque apesar de termos ali o rei Acabe, temos Jezabel, temos todo o povo que está presente, a verdade é que depois daquele episódio não muda muito o engagement o compromisso do povo de Israel com o Deus de Israel. Então é ali um fracasso, e depois temos também outras questões que aparecem, porque o próprio Elias fica de tal maneira afetado por aquela experiência que ele entra numa depressão, porque eu acho que ele tinha mesmo uma visão de que, ok, se nós damos uma demonstração cabal de que Deus de Israel é o verdadeiro Deus, então as pessoas vão aceitar. Sim. E vão seguir, e não é isso que acontece. O que para mim pessoalmente leva-me a ver que o segredo de uma verdadeira conversão a Deus não são os milagres. Não é por causa de nós vermos coisas espantosas ou sobrenaturais que nós vamos ficar convencidos, ok, este é o Deus que eu quero seguir. Porque nós podemos ver essa demonstração e simplesmente decidir, ok, ele é forte, por isso eu quero estar do lado dos fortes, dos ganhadores, e não propriamente uma conversão pessoal, porque é isso que Deus quer, não é? Deus quer uma relação íntima com cada um de nós. Então, para mim, eu vejo isso dessa maneira, não é? Tipo, apesar de tudo aquilo que Elias queria, acaba por ser uma grande decepção para ele, e é por isso que ele depois cai numa depressão. Ok, obrigado, Roberto. Não. E tu, Joca, faz-te pensar em que episódio? Tens alguma ideia também sobre a ideia do fogo na Bíblia? Eu associo mais a questão do fogo, do fogo a descer do céu, se calhar ao episódio de Sodoma e Gomorra. Ok. Portanto, para mim há mais essa conotação negativa. Okay. Sobretudo, se calhar, relacionado com o texto de Apocalipse 20. Sim, sobretudo 20, quando lês aqui em Apocalipse 20. Calma. Ok. Mas de mansinho. Mas para mim a associação que eu faço ao ler um texto como este é uma associação mais negativa do que necessariamente positiva. Apesar de reconhecer claramente que há imensos episódios, não só o de Elias, o de Pentecoste, imensos episódios na Bíblia em que o fogo é um sinal positivo, ok? Que por vezes purificador. Durante a peregrinação no deserto do povo de Israel, é aquilo que traz calor ao o pilar de fogo que acompanha. E nós sabemos que as noites no deserto não são normalmente muito fáceis, não é? Portanto, acompanha, dá iluminação e dá calor. Portanto, é no fundo uma questão de sobrevivência. Enfim, eu percebo tudo isso. Agora, o conceito de, se me disseres assim, olha, fogo desceu do céu, ok, para queimar quem? Exato. Portanto, para mim essa seria a primeira pergunta. Ok. Na minha cabeça. No meu caso, eu penso na questão dos discípulos. Quando eles perguntam a Jesus, queres que a gente mande descer fogo do céu? Pensando que isto Maria, não é? Se não me engano. Sim, pensando que isto iria agradar a Jesus. Estes discípulos são fantásticos. Eu pergunto-me, será que eu também faço da minha vida coisas assim do género? Eu penso que estou a agradar a Deus, e Deus fica... Mais uma vez, mais uma, Samuel. Mas interessante como havia essa perspectiva também no primeiro século, ou seja, o facto de descer fogo do céu é visto como algo positivo, ok? Embora na perspectiva de Jesus ele diz, vocês não sabem de que terra que são, tipo, ou seja, ele diz, não, tipo, há qualquer coisa que não está bem aí no vosso complexo habitacional, tipo, e acho curioso. Tem passado um T2 para T3, não é? Sim, gosto muito da questão do fogo na Bíblia. Tem vários significados, obviamente. Gosto muito do significado que nós não vamos abordar aqui, que é um símbolo do Espírito Santo, nomeadamente na questão do batismo de fogo. Bom, não teremos tempo de ver por aí, mas pelo menos são as coisas que me fazem pensar quando penso na questão do fogo. Agora que já temos aqui a nossa pequena base, vamos entrar naquilo que vocês estão ansiosos, né? Sentimos mesmo vocês a segurarem que é a questão de vocês estão mais então por uma interpretação como uma Bíblia para todos, ou seja, Deus envia este fogo, ou então mais como uma interpretação revista e corrigida, ou seja, um fogo desce e não se sabe de onde é que ele vem.
Porque é que vocês tendem mais para uma, para outra? Estas duas interpretações explicam o vosso pensamento ou ainda assim não são estas traduções que explicam exatamente como vocês leem o texto de Apocalipse 20? Se calhar começaria com o Joca? Sim. Posso dizer que, por exemplo, no inglês, e talvez seja daqui que aparece um bocadinho também esta interpretação, ou melhor, esta corrente de tradução em que se tem que personificar e dizer Deus enviou, seria talvez difícil tu dizeres o fogo foi enviado do céu. Podes dizer, mas seria difícil, não é? Ou desceu do céu. Como é que... Assim, no grego, embora fique estranho, o único sujeito que pode ser colocado para esta frase é Satanás, porque está-se a falar de Satanás nos versículos anteriores. Okay. É o sujeito que antecede. Ou seja, fica estranho porque ao associar Satanás com esta frase, tu não compreendes, então é ele que recebe e é ele que envia, ou seja, ninguém te vai traduzir isso dessa forma, mas para considerar que o sujeito da frase seria Deus, tens que vir muito atrás no texto. Okay. Ou seja, em termos gramaticais, é melhor traduzir como a revista corrigida, porque és mais fiel ao texto, mas o tradutor da Bíblia para Todos fez a associação de dizer, ok, todos os textos na Bíblia onde há fogo que desce do céu é Deus que envia, por isso aqui não deve ser exceção, e ele, acredito, pessoalmente, ninguém está na cabeça do tradutor, baseou-se no texto de Ezequiel, que fala de Gog e Magog, e lá nesse texto tem também a questão de que Deus envia, e lá em Ezequiel aparece Deus envia o fogo do céu. E lá está, isto mostra a complexidade que é traduzir a Bíblia para qualquer linguagem. E devemos ser humildes também, como dizemos, porque eles não têm uma tarefa que é fácil. Muitas vezes os pastores e eu mesmo dizem, o tradutor não percebeu nada aqui. Claro. Mas é complicado. Não, é complicado, e lá está. Portanto, no fundo, no grego, se nós quiséssemos dizer, diz apenas ele enviou. Quem é ele? Não sabemos, portanto é a terceira pessoa do singular. Sim, depois também tem uma questão que com um sujeito subentendido, eventualmente. Sujeito subentendido, não tem sequer não tem, o portanto, pronome. Não. E por isso, lá está, voltamos na questão do inglês, posso dar essa perspectiva. É impossível para já fazer sem pronome, portanto tens que dizer he sent fire. É assim que aparece no inglês? Eu posso verificar, enquanto o Roberto depois diz qualquer coisa, eu vou verificar. Mas é impossível tu dizeres sent fire. Poderias eventualmente dizer fire was sent, o fogo foi enviado, mas aí então tu estás claramente a dizer, ok, a gente não sabe exatamente quem é que enviou este fogo. Se realmente vais pela opção de tentar personificar, tens que fazer a decisão entre é Deus ou é Satanás, e depois entra a questão teológica. Ou outra personagem, não é? Outra personagem. Ou é o Roberto. Caros amigos, se descer fogo do céu, sou eu. O culpado sou eu. Tem o botão vermelho em casa dele. E portanto, isto mostra mais uma vez a complexidade que é traduzir a Bíblia, e o tipo de decisões que qualquer tradutor, mesmo nós quando às vezes lidamos com o texto em preparação para as pregações e vamos ao original e tentamos depois explicar o quão complexo é quão complexa é esta tarefa de traduzir a Bíblia quando nos deparamos com situações como estas. Portanto, pode ser Deus, pode ser Satanás, faz mais sentido no contexto que eventualmente seja Satanás, mas nós não temos a certeza, não é? E portanto, eu pessoalmente preferiria, sobretudo em linguagens como o português, o croata, o francês, calculo também, em que possas deixar mais, neste caso em específico, não estou a dizer que prefira sempre assim, mais aberto, ou seja, fazer uma tradução mais direta, eu preferia. Portanto, utilizas o verbo na terceira pessoa do singular e deixas nesse uma certa ambiguidade. Com uma certa ambiguidade, ok? E deixar depois as pessoas interpretarem por elas próprias e lerem. Seria a minha abordagem neste texto. Agora, também reconheço que há determinados contextos em que é melhor, depende também muito da tua audiência, do objetivo que tu tens para a tua pregação ou não sei o quê, é melhor utilizar uma tradução dinâmica que seja capaz realmente de explicar ou de uma forma ou de outra, e depois tu podes tentar lidar com isso para a tua audiência,
contextualizar isso para a tua audiência, mas que tente de alguma forma personificar, porque se calhar é capaz da audiência que tu tens não ser capaz de compreender exatamente aquilo que o texto está a falar. E enquanto o Roberto diz o que disser, eu vou tentar ver como é que é em inglês. Diga o que disser. Pronto, só pegando se calhar também num elemento interessante em relação a esta parte da tradução, o que nós temos aqui é aquilo que os tradutores muitas das vezes declaram como um passivo divino. Então o texto está, muitas vezes, não temos um sujeito muito claro, então eles partem do princípio que é Deus, porque mesmo no Antigo Testamento muitas das vezes o texto é interpretado dessa forma, não só por teólogos cristãos, mas também rabis judeus e israelitas também, mais antigos, e essa tradição passa um bocadinho para o Novo Testamento, e é verdade que mesmo no Apocalipse isso é um estratagema que é relativamente frequente com João. Há muitos passivos divinos em que nós não sabemos claramente quem é, e pelo contexto nós já percebemos que é Deus. Pronto, qual é que é a preferência? Mais uma vez é uma questão de preferência. Reforço aquilo que foi dito, traduzir muitas das vezes é extremamente complicado, não é? E relembro aquele adágio que muitas das vezes é utilizado, acho que é de italiano, traduttore, traitore, qualquer coisa assim do género. O meu italiano é muito limitado, mas todo aquele que tenta traduzir, trai o autor original da coisa, porque pronto, é extremamente difícil, um exercício extremamente difícil. Em relação a este texto específico, eu acho que não há, pelo menos para mim, não há muitas dúvidas que é Deus que causa o fogo descer do céu, se bem que, e isto também é importante ser referido, isto não pode ser usado como uma regra universal, porque do ponto de vista narrativo de Apocalipse, o fogo e o enxofre é muitas das vezes associado a Satanás. Temos o texto que tu mencionaste, Apocalipse capítulo 13, temos mais à frente esquece-me agora o capítulo. Não é o Lago de Fogo, nós temos esta noção de fogo e enxofre com as pragas, temos esta noção de fogo e enxofre, se bem que aqui não aparece o enxofre, mas também é do abismo, quando aparecem, creio que é no capítulo... Bem, posso estar errado, por isso agora não queria estar a avançar muito, mas a dado momento no Apocalipse nós temos o fogo que também sai do abismo também, e aí claramente nós vemos que é Satanás também. Então esta noção de fogo não pode ser assumida como um indicador universal de uma ação de Deus. Mais uma vez, temos que ver o contexto e ver o que é que está aqui a acontecer. Não é o smoking gun que nós às vezes podemos achar que é. Mas pegando aqui na profecia de Gog e Magog que tu mencionaste, e é isso que eu acho que é interessante se calhar também realçar para a nossa discussão aqui, é que nessa profecia de Ezequiel capítulo 38 nós temos um elemento que é muito interessante, que é, nós temos então esse... Ora bem, se eu não me engano é o rei Gog de Magog, se não me engano, ou ao contrário, na profecia de Ezequiel nós temos um rei que vem dessa zona de como eu estava a dizer, Gog e Magog, um é rei, o outro é a terra de onde ele está a vir. Então ele levanta um exército, porque ele ouve falar que a terra que é protegida por Deus, não é? Os israelitas são um país que não tem defesas, que tem muita riqueza, que tem muita coisa para interessante para eles. Então eles sobem então para pilhar e para destruir essa terra, e a dado momento aquilo que é dito é que esse exército destrói-se a ele próprio. Então os próprios soldados vão tornar a espada uns contra os outros. Acho que é no versículo 20, se não me engano, nós podemos ler. É capaz de ser interessante, porque esse acho que é um dos elementos que se calhar vai complicar um bocadinho aquilo que nós às vezes lemos acerca desse capítulo. Peço desculpa, só a ver aqui se consigo encontrar. É aqui, é mesmo aqui. Então nós temos a menção do fogo que desce do céu,
como tu tinhas realçado, e depois a partir do versículo 20, então Ezequiel 38, versículo 20, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes cairão e os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová, a espada de cada um se voltará contra o seu irmão. E isto entra numa tradição bastante atestada no Antigo Testamento, em que muitas das vezes os exércitos que sobem para atacar o povo de Israel, eles autodestroem-se. Nós temos, por exemplo, eu anotei alguns casos, nós temos o caso, por exemplo, de Gideão, em Juízes, capítulo 7, quando eles fazem aquele estratagema com os potes de barro e com as tochas e tudo mais. O que acontece é uma confusão tal e um desnorte tal que eles próprios começam a atacar-se e o exército acaba por se desfazer, não é? Não é propriamente Gideão com os seus 300 que vai derrotar aquele exército, mas ele autodestrói-se. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Josafate em 2 de Crónicas também, acontece algo similar. Ele vai com os cantores, os levitas diante dele e eles estão a cantar hinos, e o que acontece é que o próprio exército autodestrói-se. Em Samuel nós temos o mesmo caso com Saúl, em que isso acontece novamente. Então nós temos uma tradição bastante atestada no Antigo Testamento em que os exércitos inimigos de Deus muitas das vezes autodestroem-se. A forma como, ligando agora com o texto do Apocalipse, e eu não tenho dúvidas que é o fogo que desce dos céus, tenho mais dúvidas que é o fogo que destrói estas pessoas. Um cenário que para mim parece-me plausível também, porque lá está, eu também tenho alguns... como é que é dizer? Não é prejugé, eu tenho alguns... Estereótipos. Não é bem algumas premissas, é se calhar a palavra mais correta. Tenho algumas premissas quando eu chego a este texto, e eu não tenho problema nenhum em assumi-los, que é, para mim, o mal acaba sempre por se destruir a ele próprio. Uma das razões porque eu acho que o bem, e eu não estou a falar propriamente do bem simplesmente de uma forma abstrata, mas na forma como nós nos relacionamos uns com os outros, o bem faz sentido, porque é a única forma de nós conseguirmos viver juntos uns com os outros. Não é simplesmente uma opção abstrata, mas é a maneira mesmo de conseguirmos lidar uns com os outros. Então, para mim, eu parto do princípio sempre de que o mal acaba sempre, mais tarde ou mais cedo, por se autodestruir, porque o mal tem em si próprio a semente da sua própria autodestruição. Então, eu neste cenário que nós temos aqui do Apocalipse, eu vejo como um cenário plausível em que este exército que sobe para destruir a Nova Jerusalém acaba por se autodestruir a ele próprio, virando-se contra ele próprio, uns com os outros. Então, depois do que nós temos aqui, este fogo a descer do céu, pode ser simplesmente uma maneira de fazer desaparecer os últimos vestígios do mal que se concretizam. E isto é uma ideia que aparece também no Apocalipse. Por exemplo, eu só para pegar, não sei se tu me dás margem para ir buscar outro capítulo do Apocalipse. Vai. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 19, nós temos então a grande prostituta, não é? A Babilónia, em que ela engana as nações, persegue as nações, e nós temos a determinado momento, que é na parte final do capítulo, que nos é dito claramente que a Babilónia vai ser destruída pelas pessoas que ela enganou. Não é Deus que destrói a Babilónia. Nós até podemos se calhar ir ver esse texto, porque eu acho que mais uma vez mostra um padrão em que, e no Apocalipse eu acho que ele também está presente, em que Deus, e é uma das razões porque Deus permite que as coisas demorem tanto tempo. Muitas das vezes nós perguntamos, ok, mas porquê é que Deus não volta mais cedo? O que é que está à espera? Eu acho que um dos elementos-chave para respondermos a essa pergunta é: Deus está à espera que o mal se mostre claramente como mal e que o mal se autodestrua. Então, no capítulo 19, como eu estava a dizer, nós temos o versículo 17 e 19. Não é aqui, não é o capítulo 19, é o capítulo 17, peço desculpa, que é da grande prostituta, peço desculpa. Então nós temos no versículo 15 e 18,
sem entrar em muitos detalhes, porque só isto ia-nos demorar muito tempo, nós temos então esta prostituta que controla o mundo, que leva à perseguição dos santos e por aí fora, e depois nós temos então a explicação do que é que vai acontecer a essa prostituta. Capítulo 15, é um anjo que fala a João e disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas, e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então nós vemos aqui claramente que aquilo que vai acontecer com Babilónia não é Deus que vai destruir Babilónia, mas ela vai acabar por se destruir. Aquelas que eram as forças de Babilónia, que era o seu autoritarismo, a maneira como perseguia, a sua violência, vai acabar por recair sobre ela própria. Nós temos depois mais à frente, por exemplo, e isso era no capítulo 19, que era aquilo que eu queria mencionar também, nós temos mais uma vez um passivo divino, em que nós temos esta grande multidão que põe... peço desculpa, no capítulo 19 nós temos a visão de Jesus que desce com o cavalo, e nós temos a menção no final, versículo 20, e a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E nós muitas das vezes nós pegamos neste texto, ok, Jesus vai chegar e vai destruir, até nós começarmos a escavar um bocadinho mais estes termos. Esta espada que sai da boca, que é a forma como estas pessoas são destruídas supostamente, nós temos a menção disso imediatamente antes, em que nós temos essa visão de Jesus que desce como um cavaleiro, como um rei que está a chegar, e nós temos esta espada que sai da sua boca. A maneira como eu interpreto isto, porque lá está, temos antecedentes nas Bíblias para ver dessa maneira, é que esta espada não é mais do que a verdade. Então, quando nós temos um povo que está a ser enganado por essa prostituta, porque nós temos este tema que também está muito presente, aquilo que vai, de alguma maneira, levar à destruição final nós temos aqui o falso profeta e a besta e tudo mais, que, mais uma vez, demorava algum tempo, mas que está relacionado também com esta Babilónia que aparece no capítulo 17. Nós temos então estas mesmas personagens que vão sendo apresentados de forma consistente nestes capítulos. Eles são desmascarados, as pessoas que eles estavam a enganar finalmente têm consciência do que é que está por trás disto tudo, então são as próprias vítimas que vão acabar por ser a razão da destruição da besta, do falso profeta, da Babilónia e tudo mais. Então nós temos um antecedente bíblico em que Deus permite simplesmente que o mal se autodestrua. Então é assim que eu vejo, sem entrar ainda mais em detalhes, basicamente essa visão de João no capítulo 20. Não é Deus que é o iniciador da destruição destes povos que se levantam para ir destruir Jerusalém, não, é simplesmente a autodestruição do mal, e Deus faz descer o fogo simplesmente para eliminar os corpos que estão ali, os últimos resquícios daquilo que está ali presente. Até porque eu vejo também na continuação do capítulo 20, mais à frente, nós temos mais uma nova visão sobre um julgamento. Eu vejo aqui duas maneiras, um estratagema também que João utiliza em Apocalipse. Ele está a ver o mesmo evento, mas sob prismas diferentes. Porque senão aquilo que nós tínhamos era, ok, são destruídos aqui quando eles vão para se revoltar contra a Nova Jerusalém, e depois na pericópia seguinte já estão a ser novamente destruídos, quando nós temos essa visão de julgamento em que Deus está sentado, em que trazemos os livros, em que avaliamos. Então quer dizer, quantas vezes é que as pessoas é necessário que elas morram, que elas sejam julgadas, que elas sejam... Então eu vejo aqui um bocadinho, mais uma vez, uma forma resumida, a forma como eu vejo esta questão e como eu interpreto esta questão. E o meu monólogo já foi bastante longo. Foi, sim senhor, mas foi interessante. Obrigado, Roberto, acho que conseguiste trazer algo de novo para as pessoas que estão a ouvir. Normalmente temos esta interpretação unidirecional, Deus destrói e está. Se calhar há pessoas que podem sentir-se incomodadas com isso, mas acho que é raro ouvir uma explicação consistente, bem fundada como tu o fizeste. Joca, gostavas de reagir em relação àquilo que o Roberto disse?
eu achei super interessante. A minha abordagem Apocalipse, honestamente, eu não percebo nada. Ainda bem que este podcast é em português, então senão o teu novo presidente ia dizer se calhar ele tem aqui mais um ano para nível. Que foi a minha nota mais elevada em Colonos. Okay. Foi nos para quem não sabe, para quem não sabe, com alguém que bebeu da mesma água que Ellen White, Richard Lemon. Exatamente. Há quem diga que eles até tiveram algum tipo de relacionamento. Não, por favor, não levantes essa calúnia. Não, aquilo que eu quero dizer com não percebo nada de Apocalipse eu tenho uma abordagem que é muito... É a dificuldade do texto. É a dificuldade do texto. Há imensas interpretações. Mesmo eu percebo os sinais, por exemplo, a questão quando falas da verdade, a espada ser a verdade e não sei o quê. Ok, eu compreendo essa interpretação. Mas também tenho uma certa humildade para não achar que é a única interpretação. Ou seja, eu sei qual é a interpretação adventista sobre o livro do Apocalipse, tenho um bocadinho de humildade para achar que não é a única, não é? E por isso, nesta questão, que no fundo é isso que nós estamos a falar, não é? A questão do genocídio, da morte de de milhões e milhões de pessoas. O maior genocídio da história do universo. O maior genocídio da história do universo. E quiçá da nossa rua. Quem sabe? Rua mal frequentada. A minha abordagem eu não sei exatamente como é que Deus vai resolver a questão no final, ok? Para mim, há claramente uma linha entre o perdão e a justiça, a graça e a justiça, ok? Que nós já falamos disto também várias vezes. Para mim é uma linha que é importante. Um assassino, psicopata, uma pessoa que realmente toda a sua vida foi... Sem dar nomes, por favor. Exatamente. não vou referir que... O que é que apontaste para ali? Exatamente, a família de Samuel. Não, estou a gozar. Eu pensei, tenho que me desviar para ele apontar alguma coisa atrás de mim. Portanto, um assassino, psicopata, alguém que tenha retirado prazer nos seus atos homicidas, e eu acho que de alguma forma deve, por um lado, sinto-me tentado a dizer, acho que de alguma forma deve sofrer algum tipo de... Uma noção básica da justiça, não é? Sim, uma noção básica de justiça. Deve receber alguma forma de castigo, se não for aqui mais tarde no final, e do ponto de vista teológico. A não ser que se arrependa mesmo no último momento da vida dele, certo, que ele entrega a sua vida a Jesus. Mas estamos a falar de alguém que realmente que não tem esse... Claro que eu estou a ser provocador, okay. Não é? Estou a ser provocador. Portanto, encontro ou percebo pessoas que possam encontrar que tenham sido vítimas de algum crime sério, o que quer que seja, e que possam encontrar alguma paz no facto de que há uma justiça. Também percebo aqueles que têm dificuldade com esta questão, e eu se calhar também me incluía nessa. Portanto, como é que é possível que um Deus de amor que vá e que mate não sei quantos milhões bilhões de pessoas, não é? É uma questão bastante complicada. Só para trazer uma outra perspectiva, nós já sabemos também qual é a questão adventista. O Roberto trouxe também uma perspectiva ligeiramente diferente, mais positiva para mim do que se calhar aquilo que é tradicional, mas também referir aqui um livro que eu creio que nós já abordamos, uma questão que nós já abordamos, que é a questão do universalismo também. Portanto, se quiserem ver esse episódio, podem ir para trás e tentar descobrir. Acho que foi num Pingo de Leite? Já não me recordo. É capaz. E foi nesta nova temporada, ou seja, a temporada em vídeo. É temporada em vídeo, então sim. Não deve ter sido há muitos episódios atrás. Sim, escrevam no YouTube Universalismo com Fé com Leite e vai aparecer o episódio. Ok. E por isso, só para eventualmente, se houver alguém que esteja interessado em ver uma perspectiva ligeiramente diferente, o livro do Robel que existe em português, O Amor Vence, sim, um livro sobre o céu, o inferno e o destino de todas as pessoas que já passaram pela Terra, é talvez uma boa introdução. No inglês também existe, calculo que no francês também. E podem tentar ler e para verem uma perspectiva um bocadinho diferente que eventualmente possa
dar-vos uma resposta mais, com a qual vocês se sintam mais confortáveis. Mas volto à questão, ao ponto essencial para mim, que é ter um pouquinho de humildade e dizer: eu não percebo, não sei, não faço ideia. Posso tentar ter algumas explicações ou certos aspectos, se calhar. certos aspectos, percebo qual é a mensagem do livro no geral, percebo qual é, do ponto de vista narrativo até do Apocalipse, no fundo o bem acaba por vencer no fim, mas tentar... Se as pessoas tiverem essa visão do Apocalipse é muito bom, porque Exato. Normalmente é uma visão muito negativa. Sim, mas é uma visão que lá está, mesmo na Igreja Adventista. Nós temos um teólogo, ajudem-me, que fala, ele tem um livro sobre aborda a questão do Apocalipse do ponto de vista narrativo. É o Pauline. Adventistas a falar do Pauline. Apocalipse Pauline. É o Pauline. John Pauline. Bem, eu vou ver também, já Ok, digo ok, essa referência, mas portanto, há uma Ele questão... se for ele tem um livro que é As Profundezas de Deus, em que ele Ok. aborda o Apocalipse. Não sei se é esse que tu estás a fazer a referência. Aquilo que eu me lembro é que há um teólogo adventista que aborda o livro do Apocalipse do ponto de vista narrativo, e foi essa perspectiva foi traduzida num livro que havia em português, se não estou em erro, que era o Evangelho de Patmos. Eu já dou referência. E também foi depois apresentada numa escola sabatina. Portanto, houve um trimestre que nós tivemos a estudar essa perspectiva, perspectiva do Apocalipse. que é uma perspectiva, me parece às vezes um bocadinho menos chocante do que aquela que é a perspectiva tradicional adventista. E portanto, só para dizer que mesmo dentro do adventismo também há algumas perspectivas ligeiramente diferentes e talvez se calhar menos chocantes, que podem dar uma resposta se calhar mais interessante para alguns dos nossos ouvintes que estejam a tentar lidar com esta questão. Eu reagia em relação àquilo que o Roberto apresentou apenas como uma coisa. Como eu disse, acho que está super bem fundamentado e é claramente uma via lógica e possível. Eu pessoalmente não acredito apenas numa premissa, que é de que o mal se destrói a si mesmo. Não acredito que isso seja efetivamente assim. Por isso é que eu comecei logo também a dizer que essa era uma das premissas sobre as quais eu construo, não é? Claro, mas ao mesmo tempo eu acho que nós devemos nos educar a conseguirmos apreciar opiniões sem considerarmos que tudo o que foi dito eu posso dizer amém lá dentro, porque nós todos temos histórias de vida diferentes, temos visões diferentes do mundo e muitas vezes são essas coisas que nos fazem escolher determinadas premissas que fazem lógica para nós e não necessariamente lógica para toda a gente. Por isso acho que o facto de eu não acreditar especificamente nesse pormenor não retira de toda a beleza e a lógica daquilo que tu acabaste de dizer. Pessoal, temos que avançar e queria-vos pedir apenas agora uma reação um pouco mais telegráfica em relação à nossa última pergunta, que é: quais são as implicações de ver a questão, vamos chamar assim, na vertente tradicional ou na vertente robertiana? Se vocês pudessem definir numa frase, ok, se uma pessoa vê da forma tradicional pode ganhar isto, pode perder aquilo, se vir da perspectiva robertiana ganha isto, perde aquilo. Não vamos chamar-lhe assim, claramente. Então, Roberto, vais fazer como jogador de futebol, vais falar de ti na terceira pessoa. O Roberto está tranquilo em relação a esta situação. Eu acho que depois também, sendo completamente honesto, uma das razões porque eu também mergulhei, eu gosto do livro do Apocalipse, por isso de forma regular eu vou mergulhando nele, mas uma das questões que sempre foi e que me levou a olhar este texto, a tentar vê-lo se calhar um bocadinho diferente, foi a questão que tu sublinhaste, não é? Que no outro episódio foi uma observação que se calhar chocou, não é? Mas que
lá está, faz sentido desse ponto de vista, que é, ok, se nós achamos que realmente essas questões de genocídio eram só no Antigo Testamento, então na visão tradicional adventista temos um grande problema com o livro do Apocalipse, não é? E foi isso, se calhar um bocado em parte a minha motivação, porque mais uma vez, e se calhar vou fazer um bocadinho relembrar aquilo que eu disse também nesse episódio, aquilo que é importante para mim é que se de alguma maneira é esta a visão que temos de Deus, e mais uma vez eu estou de acordo contigo, estás a ver? Apesar de eu ler o texto de forma diferente, não quer dizer que seja a única maneira possível de ler este texto, isso é a primeira coisa, e não quer dizer que eu tenha razão, apesar de haver outras maneiras e eu de o ver desta maneira, não quer dizer que eu considere a melhor. Aquela que faz mais sentido para mim, mas não é a única, e espero eu que um dia Deus vai nos dar as respostas que nós todos gostaríamos de ter. Mas lá está, a partir do momento que eu vejo um Deus que sobre certas condições se permite, sejam elas boas ou más, para mim a justificação depois é uma outra discussão, mas qualquer que seja a justificação utilizada, se permite fazer um genocídio, qual é que é o problema de eu fazer isso também? Estás a perceber? Se eu tiver uma justificação suficientemente boa para isso. Jesus diz que Deus quebra o sábado até hoje. Ou seja, e é verdade que Deus não guarda o sábado. E os pastores quebram o sábado até hoje também. Sim, mas não é por essa razão que toda a gente agora pode quebrar o sábado. Ou seja, existem determinados contextos em que coisas que estão escritas na lei podem ser praticadas de forma de exceção e de contexto diferente. Mas bom, não quero estar aqui a abrir um outro capítulo, mas existe essa possibilidade. Para mim, um dos aspectos principais na personalidade de Deus é a sua não violência, que dava para um grande tema, um grande debate, e eu percebo isso claramente. Mas, por exemplo, a passagem que tu usaste acerca de Jesus na Samaria e os apóstolos, estava a dizer, então, se quiseres tratamos já deste assunto. A resposta de Jesus diz muito. Estás a perceber? Para mim, isso é que eu também disse. Acredito que vai no sentido daquilo que tu e mais achas. Uma vez, eu não estou a dizer que, apesar de eu ter esta posição, mais uma vez eu aceito que há outras posições possíveis à luz daquilo que a Bíblia nos mostra. É a imagem que faz mais sentido para mim, porque depois aquilo que eu me tenho apercebido ao longo dos anos é que todos nós vamos escolher certos textos como fundamentais e vamos escolher outros como secundários. A escolha que nós temos a fazer é, sejas tu conservador ou liberal ou o que for, a partir do momento que tu és cristão, tu vai haver sempre textos que tu vais considerar como fundamentais para a tua vida, para a tua fé, para o teu relacionamento com Deus, e outros que vais considerar secundários. A escolha que eu fiz, em parte inconsciente, em parte consciente, é de aceitar que a visão não violenta de Jesus é a verdadeira imagem de Deus, apesar de eu estar consciente e aceitar que há outras pessoas que podem ter uma visão muito diferente da minha, baseado também em textos bíblicos. Então foi a escolha consciente e inconsciente que eu fiz em relação a isso. Então depois eu tento encontrar maneiras de encontrar um fio condutor que seja coerente em relação a essa visão que eu tenho de Deus, porque lá está, acho que se tu vires, mais uma vez, tu podes, pronto, isto já é um bocado a minha opinião pessoal, não é? Tu podes pintar a coisa de maneira ligeiramente diferente, mas acho muito, e mesmo aceitando o teu argumento, não é? Ok, há certas exceções que Deus, por causa da sua própria natureza, ele pode fazer que nós não podemos fazer. Contextos também. E contextos também. Apesar disso, eu acho, dependendo do Deus que tu tens na tua mente, como tu vês Deus, isso vai influenciar aquilo que tu achas que podes ou não fazer, ou que tu deves ou não fazer. Então, para mim, como eu vejo claramente a não violência como algo que é primordial para Deus, então, para mim, eu vejo desta maneira. Ok. Obrigado, Roberto. De alguma maneira vai-nos sempre levar a ser mais violentos. Eu vou tentar, acho que já disse, no fundo já respondi também um bocadinho essa questão ao dizer que tenho um bocadinho de dificuldade. Acho que se perde, caso se vá para uma perspectiva mais aberta, se perde, lá está, aquela questão da justiça, numa perspectiva um bocadinho mais tradicional.
aquilo que acaba por se perder é também a questão de como lidar com um problema que me parece um problema essencial, que é conciliar o caráter de Deus, que eu concordo contigo que é um caráter não violento, com um ato que parece violento. Portanto, isto é algo que todos nós... E relacionado também, se calhar, com essa justiça que tu falaste também, não é? Claro, é algo que todos nós, no fundo, temos que lidar. Não vou estar aqui a dizer, ok, meninos, desta forma. Acho que cada um de nós tem que tentar responder essa pergunta da melhor forma. Deixo só aqui à chega daquilo que eu estava a referir. Realmente há um livro publicado em Portugal, era uma meditações matinais, Apocalipse, o Evangelho de Patmos, John Paulino. Okay. Então não foi a escola sabatina, foi a meditação matinal. Não, e houve também a escola sabatina, no primeiro trimestre de 2019, aparentemente foi essa escola sabatina. De que ano é que foi? A meditação matinal? 2013. Ok. Portanto, já lá vão uns 10 anos, mais de 10 anos. 12. Sim. Mas estamos em Colônia, nós os dois. Pois, portanto, talvez seja por isso eu lembro-me, eu em 2013... também estavas em Colões? Eu também estava em Colões. Ok, eras aquele que estava sempre sentado lá no fundo. Não, eu estava em Colões a 10 de agosto. Ok. Eu em setembro de 2013 fui para a Croácia, perdão, não para a Croácia, fui para New Bold, e por isso é que me lembro claramente do livro das meditações matinais. Okay. Portanto, de qualquer forma, creio que também há uma outra versão do livro, mais livre, digamos assim, publicada pela nossa casa publicadora no Brasil. Os nossos ouvintes podem ler se quiserem. Ficam aí as sugestões. Obrigado, Joca. Espero que isto tenha sido esclarecedor para os nossos ouvintes que ficaram, se calhar, com a pulga atrás da orelha quando falamos da questão do extermínio, e que, de uma certa forma, possa dar vontade às pessoas de procurarem mais, de lerem mais, saberem mais sobre o Apocalipse. Este foi o grão de hoje, espero que tenham gostado. Para nós foi engraçado partilharmos sobre este assunto. Quem é que não gosta de falar de um bom genocídio? Ninguém não gosta de falar disso. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais. Relembro, estamos no Facebook, estamos no Instagram com o handle Café com Leite. Não se esqueçam também de se abonar nas plataformas de podcast que vocês gostam mais de utilizar, Café com Leite, e deixamos também o nosso desejo de deixarem comentários, deixarem ideias, partilhem connosco se calhar algumas sugestões de programas. Este surgiu também de um comentário que foi partilhado connosco. Nós estamos sempre abertos a ouvir aquilo que aqueles que nos seguem têm para dizer também, por isso mais um argumento para falarem, para comentarem, para partilharem. E este é o programa de hoje. Espero que tenham gostado e até à próxima.